Olá a todos, eu sou o Rian e eu vou falar sobre as principais características do discurso, um gênero textual. Bom, primeiramente vamos falar sobre a natureza oral do discurso. O discurso ele é feito discursando por alguém, alguém será ouvido, alguém irá falar. Outra característica muito forte do discurso é o tipo de linguagem que ele usa. Ele pode ser uma linguagem mais formal, uma linguagem mais técnica ou uma linguagem mais aberta, uma linguagem informal, uma linguagem que está ligada mais ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Outra coisa também é a influência. O discurso ele tem diversas influências no meio da fala. O discursante que está discursando, ele pode tentar influenciar o público para alguma coisa. O discurso ele pode tentar convencer uma pessoa a comprar alguma coisa também. Então o discurso ele não é só aquela pessoa que é palestrante que fica lá no meio de todo mundo falando para todo mundo. Ele também pode ser um cara que está ali na rua fazendo propaganda com aquele microfone vestido de Homem-Aranha. Outra característica muito forte do discurso também é a argumentação. No meio do seu discurso, você vai usar a argumentação para deixar ele mais bem estruturado. Porque se você fala alguma coisa e não faz uma argumentação em cima daquilo, aquilo vai passar batido. A pessoa ela vai ter como se fosse uma pergunta, mas ela não vai ser respondida. Beleza? Resuminho rápido, galera, e é isso aí, tamo junto. Olá, eu sou a Gabriele e eu tô aqui hoje para falar sobre a estrutura de texto do gênero discurso. Bom, a primeira parte é a saudação ou abertura do discurso, que é o discurso ele começa com uma cumprimentação ao público-alvo e ela pode conter agradecimentos ou menções à autoridade presentes. Um exemplo seria: Senhoras e senhores, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E bom, a segunda parte é a introdução, que ela é uma apresentação do tema central do discurso. Ela pode incluir uma breve contextualização, pergunta retórica ou citação de impacto. O objetivo dela é captar a atenção do público, chamar a atenção do público-alvo para aquela mensagem, para aquela causa e etc. E bom, a terceira parte é o desenvolvimento, que é a exposição dos argumentos principais ou as ideias centrais. É o uso de exemplos, dados, histórias ou apelos emocionais, dependendo do tipo de discurso, dependendo da situação, da causa, e deve haver coesão e progressão lógica entre os parágrafos ou os blocos temáticos. Bom, agora a quarta parte, que é a conclusão, que é a síntese dos principais pontos abordados, que é a chamada paração, reflexão ou encerramento marcante, que é a reafirmação da mensagem principal. E bom, agora a quinta parte e última, que é a despedida, que é uma fórmula de encerramento cordial que pode conter agradecimentos finais ou votos positivos. Um exemplo disso é: muito obrigado pela atenção. Juntos podemos fazer a diferença. E bom, foi isso, espero que tenham entendido. Olá, eu sou o Henrique e eu vou falar sobre alguns tipos de discurso. O discurso ele tem vários tipos dentro dele. Por exemplo, um deles é o político, que ele é voltado para persuasão, onde o político busca, induzir você a votar nele. Então ele vai trazer mais persuasão, ele vai trazer informações que favorecem o ponto de vista dele. Já um acadêmico, que ele é mais voltado em palestras, você vai ver muito mais em palestras, ele tem que ser mais concreto, ele tem que ser preciso. Então ele vai falar informações confirmadas e trazer informações novas para você. Também tem o jornalístico, que seria praticamente uma mistura dos dois. Ele tem que trazer uma informação concreta e realista, mas ele também vai te persuadir para você acreditar no ponto de vista dele. Então, ele seria mais ou menos a mistura dos dois. E esses são alguns só tipos de discurso que tem. Temos muitos outros, como religião, o discurso de formatura, publicitário e muitos outros, tá bom? Para demonstrar isso, o texto de Martin Luther King é ótimo. Ele foi escrito e discursado em 1963, em frente ao monumento de Abraham Lincoln em Washington, onde o Martin defendia a igualdade social entre negros e brancos, não só nos Estados americanos, mas no mundo todo. E uma ótima demonstração de um discurso, porque nele o Martin exemplifica quase perfeitamente esse gênero textual. Além de organizar bem as suas ideias, ele também tem uma oratória muito boa, conseguindo assim convencer o público a seguir as suas ideias e os seus ideais.
E pelo fato desse gênero textual não ter uma ordem exata de escrita, ele se solta um pouco do roteiro, criando assim um dos maiores discursos da história. E que eu confesso que eu mesmo, quando fui pesquisar sobre esse discurso, fiquei arrepiado só de escutar as palavras saindo da boca de Marx.